Hoje vamos falar de um tema que desperta muitas dúvidas, expectativas e até preconceito: a cirurgia bariátrica. Nos últimos anos, surgiram medicações que revolucionaram o tratamento da obesidade. E muitas pessoas começaram a se perguntar: a bariátrica ainda vale a pena? Para responder essa pergunta, é importante entender primeiro que a obesidade é uma doença complexa. Não é só uma questão de alimentação, ela envolve hormônios, emoções, comportamento, genética e saúde mental. Para esse bate-papo de hoje, eu trouxe duas convidadas que fizeram bariátrica, a Ellen e a Emanuele. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Então, eu quero que vocês me contem um pouquinho como que era a vida de vocês antes da bariátrica. Pode ser com você, Emanuele, a gente começar? Pode ser. Então, eu sempre fui uma criança obesa. Sempre tive uma alimentação bem ruim. É, Então, desde que eu me entendo por gente, eu lutava contra o peso. Eu lembro, assim, de criança, eu contando calorias, sabe? Nossa, Uhum. E desde criança contando caloria. contando calorias. Puxa. Contando calorias até da alface, pra você ter uma noção, assim. Com quantos anos você lembra mais ou Eu menos acho que você eu tinha contando? uns 8, 9 anos. Eu era bem criança. Uhum. E eu lembro, assim, dos meus pais me levando no nutricionista, até pra tomar medicamento. Eu lembro, assim, que com 12 anos eu já iniciei medicamento, assim, pra me ajudar a emagrecer, sabe? Uhum. E você sofria muito com uma questão de preconceito também. Me fala um pouquinho disso, Emanuele. Sim, na escola eu sofria bastante bullying. Uhum. Então, acho que eu já, desde criança, eu cresci, assim, me vendo que talvez eu não era suficiente por causa do meu peso. Então, e hoje que eu emagreci, eu realmente vejo que as pessoas me tratam diferente de quando eu estava obesa. Uhum. Será que é uma percepção tua ou realmente as pessoas tratam diferente? Eu Você acho não que se sente mais confortável agora? agora eu me sinto mais confortável. Uhum. Então, tipo, quando eu estava mais obesa, eu vejo, assim, que as pessoas me tratavam de forma diferente. Hoje em dia eu vejo que a minha palavra que as pessoas me ouvem mais, têm um tratamento melhor comigo agora. Uhum. Então, antes da cirurgia, você sentia que não era tão ouvida? Isso. E eu também sentia vontade, assim, de me esconder, sabe? Uhum. Vergonha do próprio corpo. Sim, autoestima muito baixa. Não me sentia bem, assim. Até tanto problema físico que eu tinha antes de eu fazer a cirurgia bariátrica, eu tinha uma filha de 1 ano, né? Então eu com obesa, eu não conseguia brincar com ela, eu brincava um pouco e já cansava, eu Uhum. sentia dor nas minhas pernas, eu não conseguia acompanhar ela, porque criança tem muita energia, né? Sim. Ela com uma, né, Ellen? E você, me fala um pouquinho da tua história e como era antes da bariátrica. Então, assim como a Emanuele, eu também tenho obesidade desde muito nova, desde pequena, problemas com sobrepeso, né? Eh, Quando eu entrei na adolescência, comecei a ter acesso a conhecimento de remédios, né? Uhum, uhum. Então, eu sempre fui trabalhar desde cedo, fazia estágio, de ensino médio. Então, a gente acaba tendo acesso a pessoas que conhecem e conseguem medicação, né? Sempre uma pessoa, assim, mais precoce eu fui, né. Você Então já fez outros tratamentos, tentou já. outras formas, então, antes Eu da eu bariátrica? eu tive esse efeito um efeito sanfona, assim, mais de 3 vezes, de chegar a cento e poucos quilos e voltar a 80, 70. Uhum. Engordava e emagrecia, né, até quando eu tive minhas primeiras filhas há 12, 13 anos atrás, agora esse ano, eu era extremamente magra, muito magra. Eu tinha tomado uma medicação ali quando eu fiz 18, 19 anos, e eu fiquei pesando 62 quilos. Então, assim, eu fiquei extremamente magra e muito neurótica por não engordar, tanto que na Uhum. gravidez engordei muito pouco, né. A gente fica como a gente tem esse problema da compulsão alimentar, a gente acaba indo aos 2 extremos, né. Você como Uhum. psicóloga sabe melhor Sim. que ninguém. Então a gente tem um extremo demais de quando você está naquele
naquele corpo ideal, digamos, né? O teu Como você o via índice como de ideal. massa normal, você não se enxerga, você tá se enxergando gorda. Então, quando eu cheguei a 167 quilos, 167? lá em 2022, eu não me enxergava com aquele peso. Eu não me enxergava. Hoje eu sei que eu não me enxergava do tamanho que eu estava. Tenho bem poucas fotos também, porque a gente acaba, igual a Emanuele falou, a gente se esconde, né? Eu tive uma percepção, assim como ela, de que eu achava que as pessoas quase não conversavam comigo. Eu acho que mas se você parar para ver o outro lado da moeda, que na verdade talvez não eram as pessoas, no meu caso, o que eu percebi de mim, sabe? Isso eu falo de mim, que eu me fechava, eu acabava baixando a cabeça, então as pessoas não me cumprimentavam. Eu acabava me escondendo, eu preferia evitar sair de casa, sabe. Então, assim, talvez, é um pouco culpa nossa também, né, não só culpa não culpa, Tem né, tem o preconceito, olhar diferente, mas tem mas vocês se tem escondendo tem os também e o 2 medo de se lados, né. expor, né. Eu acho que tem os Tem 2 os lados, 2 lados. exatamente. Tem pessoas que tratam realmente a gente diferente, isso sim. Uhum. Eu posso lembrar, assim, na minha cabeça exatamente quem são. Mas, assim, te digo que no geral, nós que estamos ali no ambiente da universidade, né, então a gente tem contato com muitas Muitas pessoas, pessoas. e a gente faz muitos estágios durante a Uhum. faculdade, então a gente veio passando, e no meio disso tudo, a Emanuele, eu fiz as últimas gêmeas tinham 9 meses, e a gente fazendo faculdade, então a gente viveu assim, tudo junto, né? A gente Uhum. viveu no mesmo ambiente antes da obesidade, hoje ainda lutando, e vai ser uma luta Pra para Pra ser sempre, né? Porque é, a obesidade é uma doença crônica. sim, exatamente, é o que e eu ia ela tem colocar. tratamento, né, não Aham. existe uma cura pra isso. Exatamente, a obesidade é uma doença crônica, né, e ela precisa estar sempre em tratamento, né. Manutenção. Uhum, manutenção. Quando você chegou ao máximo do teu peso, você parou de sair? Me fala um pouquinho, acho que ambas, da vida social. Vocês tinham que ir ainda para a faculdade, enfim, mas a vida social de vocês como que ficou? A minha era nula, né? Eu fazia os Uhum, compromissos ali que eu tinha com as crianças, que eu era obrigada a ir, né, no caso levar em terapia, levar no médico, essa rotina. E uhum, faculdade realmente eu ia de arrasto, assim, por obrigação, né, você precisa uhum, ir, né. Era uma meta terminar a faculdade, esse curso, esse ano, então eu ia por obrigação. Mas eu percebo que até eu acho que se as pessoas tentavam conversar, abordar, eu acabava me fechando, sabe. E depois de eu me libertar desse peso, de eu voltar a me reconhecer, eu voltar a me enxergar, eu virei outra pessoa, realmente, sabe. uhum, Voltei a ser quem eu era, né. uhum, Digamos, eu sempre falo, voltei a ser quem eu era. Antes de eu fazer a bariátrica, eu acabei, usando medicação com o auxílio da endocrinologista para perder um pouco de peso, porque uhum. o risco cirúrgico era muito grande, né. Eu estava com, obesidade mórbida, Mórbida. né. Então era um índice muito grande. Então eu usei, na época, uma caneta emagrecedora, não Ah, é você essas chegou a mais usar. atuais, Uhum, mas uma que das primeiras ali, eu usei e para chegar até nos 135 quilos. uhum, Quando eu cheguei nos 135 quilos, acabei mudando de médico, né, estava fazendo uhum. acompanhamento com o médico, acabei mudando e operei já com 135, mas eu tive todo ali, eu lembro que foi de maio até novembro, usando as medicações para mim conseguir chegar Pra naquele peso. conseguir reduzir um pouco o peso, para daí Para entrar para a cirurgia daí fazer a bariátrica, para cirurgia. conseguir Realmente fazer. foi um passo bem importante, porque a cirurgia, no caso, o método que eu tenho é o bypass, a gente elimina até tantos por cento do peso que você está, né. Uhum. Então, assim, foi crucial, assim, foi um tratamento bem importante fazer antes, para que hoje eu conseguisse estar ali no meu peso atual. Uhum. O meu máximo de peso, assim, que eu cheguei foi 127 quilos. Uhum. Mas antes disso também eu fiz tratamento com endocrinologista, diversos medicamentos. Tentei tomar, assim, eu lembro que eu já tinha iniciado o processo para fazer a bariátrica, porque a gente precisa de vários laudos, né. Sim. A gente precisa do laudo do cardiologista, da Psicóloga. psicóloga,
Nutricionista. da nutricionista e do pneumologista também a gente precisa. E aí eu já tava. Então é uma coisa assim que a gente não começa. Ah, e amanhã eu vou fazer a bariátrica. Não é uma decisão, É eu uma. quero fazer bariátrica, né? Isso, e aí a gente começa. Eu acho assim que eu demorei em torno de 1 ano para conseguir todos os laudos que eu tenho, porque a gente precisa de fazer um O acompanhamento, acompanhamento né? com a nutricionista e Psicóloga. com a psicóloga, assim, acho que questão de 1 ano, mais ou menos, que foi o que eu fiz. E eu já tava bem certa da minha decisão, assim, porque já tava afetando muito minha vida pessoal, assim. Eu lembro que às vezes, quando eu não conseguia, tipo assim, correr atrás da minha filha, eu pensava assim, se eu quiser ver ela crescer, quiser ver ela, o futuro dela com ela, Eu quiser preciso participar da vida emagrecer. dela, eu preciso realmente perder peso. E tanto que eu já tava com problemas de saúde, né? Eu tinha gordura no fígado, eu já estava pré-diabética. E quando eu engravidei da minha filha, eu tava com 115 quilos. Então eu lembro que já foi uma gestação de alto De alto risco. risco. Eu tive pressão alta, eu tive diabetes gestacional, então eu lembro que foi uma gravidez bem complicada, assim. E daí, logo que eu tive ela, eu emagreci. E eu lembro, assim, que foi em questão de 15 dias, assim, eu recuperei todo o peso e mais um pouco, assim, sabe? Nesse, assim, depois que eu tive ela. 15 dias depois que teve ela, já Sim, recuperou todo o já peso. recuperei todo o meu peso. Eu acho que é também importante a gente estar falando que, como a Ellen falou, a obesidade é uma doença crônica, né? E tem o efeito sanfona, você falou na tua fala, né? Também a questão do efeito sanfona. Então, muitas pessoas usam a medicação, as ditas canetas emagrecedoras, sem acompanhamento médico. E o que é importante a gente falar que, como é uma doença, a obesidade, ela precisa de acompanhamento médico. Ela precisa, não só de médico, de vários profissionais, psicólogo, como a gente falou, que também envolve comportamento, saúde mental, psicólogo, endócrino, enfim, nutricionista, porque você precisa tratar a doença e muitas pessoas acham, ah, não, eu vou usar caneta emagrecedora, vou perder peso, depois tem efeito sanfona. Ou vou fazer a bariátrica, depois de um tempo volta, né, com os mesmos hábitos antigos e reganha o peso. Então, o importante é o acompanhamento, acho que a gente sempre precisa falar disso, do acompanhamento médico para o tratamento da doença chamada obesidade. Né? Vocês tiveram, a Ellen falou que teve efeito sanfona, você também. Vários efeitos sanfonas, assim, de emagrecer. Eu nunca fui magra, igual a Ellen comentou que ela já pesou 62 quilos. Eu acho que eu devo ter pesado isso, assim, quando eu era criança. Então, eu nunca fui magra, assim, de verdade. Mas teve momentos que eu diminuí, assim, meu peso pra, sei lá, 90 quilos. Que foi, assim, um momento que eu mais estava magra, assim, que eu me lembro, sabe? Aí voltava 110, daí emagreci de novo 100, daí 120, daí eu voltava. Então era sempre assim, sabe? Eu nunca consegui ser magra, assim, digamos assim. E a cirurgia bariátrica, o próprio nome diz, é uma cirurgia. Como foi logo após a cirurgia? Quais as complicações? Ou melhor, vou voltar um pouquinho. Antes da cirurgia, como que foi a tomada de decisão? Né? Foi através de uma equipe multiprofissional que orientou, tipo, não tem mais outra solução, já foi tentado outras maneiras, não conseguiu emagrecer, e aí que veio a decisão da bariátrica? Como foi isso? Eu tomei essa iniciativa mesmo, assim, quando foi a tomada da decisão que eu vi que eu precisava quando eu estava com as minhas bebês na UTI em Chapecó, As gêmeas, né? aham, em 2023, ali no Mais novas. comecinho, onde eu vi que todo aquele sobrepeso, eu não podia nem ficar sentada do lado delas naquele leito de UTI, porque eu comecei a ter o inchaço das pernas, eu já estava muito obesa, né? E lá, querendo ou não, meu sistema nervoso, eu descontava tudo na comida. Então, acabava comendo o dia todo, minhas pernas começaram a inchar, né? Os vasos, então, ali, início de trombos, tive que usar meia vascular, né? Aquelas, tudo para compressão. Os próprios médicos que me viam lá falavam: "Ó, você vai ter que ir pro atendimento, sair daqui, vai ter que procurar, não pode ficar". Ou comecei a ter que sair do hospital para fazer caminhada, daí minhas pernas não aguentava, porque eu já estava pesando 167 quilos na época, aí o joelho
Não Não aguenta. Daí quando a gente saiu de lá, tentei fazer atividade física, o corpo já não aguentava aquele peso que eu Que estava, você né? estava. Porque tinha chegado num ápice muito grande, né? Porque eu me via assim sempre até o máximo de peso quando eu engravidei delas, eu tinha chegado a 124 quilos. Não era. Eu imaginava que eu conseguiria ainda sair daquele nível sem a cirurgia. Aham. Mas quando eu cheguei naquele ápice que daí eu não consegui mais voltar para trás, eu também passei por após a cesárea delas, eu passei por uma internação, né? Eu tive uma infecção ali pós-parto, então eu tive um quadro de sepse, fiquei internada depois em Concórdia há muito tempo. Sempre converso muito com o infectologista de lá, que foi quem me tratou, né? Uhum. Agradeço a ela, a doutora Clarissa, que é maravilhosa e cuidou de mim, porque eu cheguei lá com os rins já não funcionando, eu cheguei lá com o corpo, Nossa. porque a sepsia ela é uma infecção generalizada, então a infecção estava por todo o corpo. E o que piorou muito a minha condição foi a obesidade. Eu sou uma pessoa consciente e eu sei que a obesidade prejudicou. Meu corpo não conseguiu, né, enquanto que as medicações que me deram aqui rebater também, porque a obesidade prejudica tudo, né? Eu já era pré-diabética, eu era hipertensa, eu tinha gordura no fígado grau 2, né? Já fazia aqueles nódulos de gordura dentro. Então, assim, tudo piorou, sabe? Uhum. Então, eu sei que um pouco a culpa, né, não é só do que não foi tratado, a culpa, um pouco, a obesidade prejudicou muito, né? Uhum. Então, assim, como eu passei por esses extremos hospitalares, eu vi que a única saída para mim era me submeter à cirurgia, e eu sempre fui uma pessoa bem corajosa, Uhum. né, e sempre coloquei nas mãos de Deus. Eu lembro quando eu vinha nas consultas com você Aham. aqui, vou ali do Aham. acompanhamento, eu pensava: "Se Deus, se for para não dar certo, que em alguma das minhas idas", eu falei uma vez pra Emanuele, porque a Emanuele, ela conheço ela porque ela me chamou pedindo, né, queria saber da minha experiência, a gente sempre Aham. conversou. Incentivei ela, mas um dia eu falei para ela: "Eu sempre coloquei na mão de Deus, acredito que tem pessoas que não creem, Uhum. porém eu creio, e eu sempre coloquei na mão que se fosse para mim fazer e dar tudo certo, Que as que coisas se todos os encaminhassem. passos iam se encaminhar, e Uhum. sempre deu tudo muito certo. Lembro da ida do cardiologista e eu conversar com ele que eu tinha medo, né, Uhum. a gente como mãe tem medo de deixar os filhos da gente, né. Daí Sim. você procurando uma coisa para uma condição de vida melhor para eles, e se acontece alguma coisa? Ele falou: "O risco maior teu é continuar nesse peso e o teu coração não aguentar mais daqui a um tempo. Pode Então ir fazer a cirurgia", uhum. sabe. Então, assim, a fala do cardiologista para mim, assim, foi crucial, sabe, nessa tomada de decisão, porque realmente o que Você ele percebeu falou era verdade, né. Né, ele e outros médicos falam assim: "O teu corpo com toda essa camada de gordura em cima, os órgãos, eles acabam sofrendo, né, uhum. por causa disso". E isso não é um julgamento, essa fala minha das pessoas, porque essa é uma condição que já foi minha e um dia pode vir a ser de novo. A gente vai lutar contra isso sempre, né, até porque existe o reganho pós-bariátrica, né, que Sim. é um medo e uma luta nossa, que cada um, né, tem que correr atrás do seu tratamento multidisciplinar, ter o seu psicólogo, né, se tiver tudo em dia, né, Uhum. não precisa, mas a nutricionista, né, ou acompanhamento com o médico, o cirurgião que é ali o endocrinologista, ou o cirurgião que faz a bariátrica, Sim. aí se a gente vai, né, eu acabo indo 2 vezes por ano, aí você faz uma vez por ano endoscopia, então é todo um acompanhamento que vai ser para sempre, né, um cuidado, assim, Uhum. integral, né. Uhum. E Eu você eu lembro que pra mim, antes de eu engravidar, eu já estava, assim, pesquisando muito sobre a cirurgia bariátrica. E eu lembro, assim, que cada vez que eu pesquisava sobre a bariátrica, eu lembro que várias pessoas precisavam tirar a vesícula após a bariátrica. Aí eu pensava assim: "Não, mas então eu não vou fazer, porque eu não quero tirar minha vesícula, se gerava for o medo. caso". Isso me Uhum. gerava medo. Aí eu engravidei e, foi adiando, e daí logo após que eu tive minha filha, eu tive que operar minha vesícula, porque eu estava com pedra na vesícula. E daí foi onde, bom, agora eu não tenho Já mais não a tem minha mais. vesícula. E daí eu lembro, assim, também que eu fui tentar o meu último tratamento com uma médica aqui de Caçador. E ela falou assim pra mim: "A gente pode até continuar Uhum. com uma medicação, alguma coisa assim, só que você tem que ficar ciente que a medicação vai fazer você perder, assim, 10, 20 quilos, porque o teu caso é bariátrica". Uhum. E aí eu lembro, assim, que eu já tinha passado por
a minha retirada de vesícula foi uma cirurgia bem complicada, assim. Uhum. Eu demorei muito, assim, a recuperação, porque deu erro a cirurgia e eles tiveram que fazer uma cirurgia aberta. Então eu lembro que eu estava com muito medo, mas eu pensava aí eu via que eu não conseguia cuidar da minha filha, eu sentia muita dor Sim. na perna, e daí veio vindo eu estava pré-diabética, gordura no fígado, Uhum. e muito assim, e eu com nova, 23 anos eu tinha na época, eu pensei: "Então quando eu tiver 30, 40, o que que vai ser de mim?". Uhum. Eu pensava muito, e aí coloca nas mãos de Deus e vai. É, como a gente está comentando, eu acho que é importante mais uma vez falar, né, sempre a orientação dos profissionais de Ah, saúde médica sim. para Aí bariátrica. eu lembro que eu via as redes sociais Da da Ellen. Ellen e ela sempre falava muito bem do cirurgião que fez a Aham. bariátrica dela. Aí eu entrei em contato com ela e ela falou: "Olha, ele é ótimo e tal". Aí eu fui, marquei uma consulta com ele, aí ele falou assim: "Vamos iniciar o processo e vamos lá", porque eu Uhum. também já estava com obesidade mórbida. Sim. E eu lembro que num dia que eu fui consultar com ele, eu estava com 123 quilos. E aí, no dia que eu fiz a cirurgia, eu já estava com 127. E logo após a cirurgia, as complicações, as dificuldades, eu quero que vocês falem um pouquinho então disso, tá. Vou começar pela Ellen agora. Ellen. Então, o meu pós-operatório, assim, questão o que eu senti, assim, É, os e primeiros dias as ele é um dificuldades pouco mesmo. incômodo, assim, Uhum. né, a questão de eu tive dor, todas as outras pessoas que eu conversei não tinham. Hum. Então eu tinha um pouco de dores ali na questão dos pontos, porque ela é feita por vídeo, né, esse cirurgião que fez a nossa, ele faz por vídeo, então é tranquilo, você fica com dreno em casa, mas também ele é um dreno de látex e não é incômodo, né. Os primeiros 3 dias, 4, eu lembro, assim, de não sentir zero fome, Zero zero fome. vontade. Uhum, uhum. É porque o que que aconteceu depois é que eu tinha muita vontade. Você tem muita vontade de mastigar. Você tem vontade de mastigar, você sente o cheiro, mas você não sente fome. Uhum. Se você Porque você para começa com dieta líquida, depois pastosa, tem todo um processo, 15 né. dias de dieta líquida, daí 15 dias de pastosa, depois você entra na dieta branda, né, para ir liberando aos poucos ali a alimentação. Eu te digo, assim, que os primeiros dias foi bem sofrido, assim, deixar uma pessoa que tem compulsão alimentar sem comer é bem triste. Uhum. É bem triste, eu digo assim que Levava muito ansiedade. eu digo que até o 8º dia eu tive que ser bem forte, assim, o pessoal da minha casa teve que ter muita paciência comigo, porque a gente acaba ficando muito irritado. Irritar. Mas quando eu parava para pensar, depois que eu me dava umas crises de choro, assim, eu parava, pensava assim: "Mas eu não tô com fome", porque você não sente fome, né. Uhum, O uhum. estômago foi reduzido muito, você acaba tomando ali 50 ml, 40 ml a Não é cada suficiente. tempo ali que o doutor Uhum. pré-estabelece junto com a nutricionista, você não sente fome tomando aquilo, porque o estômago realmente ficou pequeno. O que que você sente é vontade, né, é o psicológico. E por mais que muito bem trabalhado, você lembra quando eu estava, Sim. mesmo assim você sente, Uhum. porque você acostumado a mastigar muito, né, você tem ali essa compulsão. Eu lembro que o que me ajudou muito, que eu sempre digo para as minhas colegas que fazem Quem e te quem me procura. pergunta, que assim, o que me ajudou muito foi no 7º, 8º dia eu ainda não tinha tirado o dreno, mas eu já estava com menos dor, já não tinha mais tanto, então eu comecei a cozinhar para minha família. Óbvio, eu não ergui a panela pesada, Sim. chaleiras de água, Uhum. eu enchi a chaleira com xícara, eu lembro quando eu consegui me libertar de cozinhar para minha família, para mim foi libertador, porque como eu cozinhava, eu não tinha mais vontade de comer. Uhum. Quando eu cozinho, eu quase não tenho a vontade de comer, Uhum. só que enquanto os outros estavam tendo que fazer, porque eu estava mais, né, Você de sentindo o resguardo, eu cheiro. sentia. E assim, para mim foi libertador. Teve uma outra colega minha que fez de fora, que falou que para ela funcionou também. Ela Uhum. conseguiu começar a mexer, assim, com as coisas com 10 dias, quando ela tirou o dreno. Uhum. Mas para mim foi libertador, assim, eu lembro exatamente de fazer lá em casa o pessoal gosta muito de comer, comida italiana, era polenta na Aham. chapa, então eu fiz muita polenta, ovos e para eles, e eu não tinha
sabe o Não que é teve não ter vontade. vontade? Não tive, porque fome realmente a gente não tem. Uhum. O que o cirurgião fala para nós é verdade, fome você não vai ter se você ficar com aquela alimentação certa igual ele passa, né. Uhum. No começo ali a cada meia hora, depois, né, vai se passando quando aumenta a quantidade mais pra frente, mas é bem tranquilo, sabe. O que tem que estar muito bem trabalhado é o psicológico, sabe. Porque pode ser o momento, assim, que você vai se ver em apuros. Então, eu ia pegar o gancho mesmo dessa tua fala, quando você disse não sente fome, mas existem vários tipos de fome, né? A fome fisiológica mesmo, que você precisa da alimentação para ter energia, a fome emocional, que é para tapar um buraco, né? Que você come, come às vezes às vezes não, come por compulsão e é só a questão do emocional, e a fome hedônica, que é aquela fome para te dar prazer, né? O Isso. teu cérebro já está precisando daquela sensação de Sensação prazer e de você liberar. busca na alimentação, né? Então, a importância do trabalho psicológico nisso, antes, né? Antes da bariátrica, até mesmo para a paciente ter essa noção de todos esses desafios que vai passar, que não são fáceis, né? Como você mesmo estava falando, né? Você se pega em momentos, não tem a fome fisiológica, mas tem a fome realmente emocional, né? Eu costumo dizer que a alimentação é algo social também, né? Quando você vai receber alguém na tua casa, o que que você pensa? Ah, vou fazer alguma coisinha para oferecer para a pessoa. Então a gente acaba sempre encontros envolvendo alimentação e tem que trabalhar tudo isso, porque depois que fizer a cirurgia tem que ter uma mudança. O ideal, claro, seria ter essa mudança antes, mas chega num nível, né, como você falou, 165 quilos, que não tem mais o que fazer e a opção é a bariátrica. Você tem que estar muito ciente que vai mudar todo o teu comportamento e vai mexer com as emoções, né? E a ansiedade, te deixando ansiosa, ficando ansiosa, o que que vai acontecer? Vai dar vontade muitas vezes descontar na comida, porque é né, a compulsão alimentar, como você falou antes, né? Essa fome emocional, essa fome hedônica, né? E você, a experiência logo após a cirurgia, como foi? A minha experiência após foi assim, desculpa. Eh, Logo que eu fiz, assim, eu lembro que a dieta eu não senti dor, como ela falou, eu não senti nada de dor. Uhum. A única coisa, assim, era o desconforto do dreno, mas Tá. assim que foi tirado, assim, normal. Uhum. Mas, assim, eu lembro, assim, que eu sentia o cheiro de comida e eu me trancava, assim, no quarto e chorava, porque eu tinha muita vontade de comer. É aquela fome emocional que a Eu gente estava tinha e ela falando. falou que ela não sentia fome. Eu Uhum. senti uma fome emocional, assim, que, gente, só o cheiro, assim, eu sentia muita vontade de comer, então eu chorava muito. No início você se arrependeu? No início, Mas ali assim, os primeiros dias, tipo, ai, eu isso, poderia ter tentado de outras formas, só chegou a os passar isso? primeiros dias, assim, eu chorava, daí eu falava para meu marido: "O que que eu fiz? Eu não sei o quê". Mas, assim, depois, assim e daí, assim, uma coisa, assim, que eu coloquei na minha cabeça que quando eu fizesse a cirurgia, o primeiro mês, assim, os primeiros 15 dias, você Uhum. não pode ingerir nada Nada. fora do que é passado pra você. Então eu coloquei muito na minha cabeça, assim: "Tá, se você comer qualquer coisa, vai morrer". Uhum. Eu internalizei isso, sabe. Porque realmente você sente vontade, assim, de comer, mas daí eu lembro, assim, que primeiro eu estava só na água de coco, daí meu marido ia lá e fazia os caldos salgado pra mim, daí já passava um pouco a vontade. Uhum. A minha família teve que ser muito paciente, assim, comigo. Essa vontade de mastigar, né. Às vezes é bem difícil. Mas aí quando foi que passou os 15 dias que a gente entrava Uhum. na pastosa, assim, Uhum. que eu pude comer uma polenta, gente, pra mim foi assim, um sonho. Libertador. Libertador. E a eu vou frisar várias vezes nesse podcast que a obesidade realmente é uma doença, né, e crônica, né, algo sério. Está vindo medicações que revolucionaram realmente o tratamento da obesidade, mas não é para todo mundo, como a bariátrica também não é para todo mundo, né. Então quando a gente fala em obesidade, necessidade de tratamento, é individual, cada pessoa vai se adequar ou vai poder fazer um determinado tipo de tratamento, né. E realmente uma cirurgia, ela tem todas as suas complicações e os seus cuidados pós-cirúrgicos, senão vai ter o reganho de peso,
tanto com as canetas emagrecedoras, tanto com essas medicações que estão vindo, né? Agora, não foi aprovado ainda pela Anvisa, mas está vindo mais uma medicação que ela vai substituir muito a bariátrica para casos de pessoas que não possam fazer bariátrica, que é em média 30% do peso corporal que vai perder, né? Mas não é todas as pessoas que se enquadram, nem mais uma vez falando, nem na bariátrica e nem nessas canetas, essas medicações emagrecedoras, né? O que vocês falariam hoje para quem pensa em fazer essa cirurgia? Já que vocês passaram por dificuldades, hoje estão ainda em tratamento? O tratamento é para sempre, né? Sim. Então, eu diria para procurar um cirurgião da confiança, que não foi o primeiro médico que eu consultei, o que eu fiz a minha cirurgia. Eu consultei com 3 médicos, um aqui, um em Chapecó e fiz em Videira. Até você ter Até eu ter certeza, segurança. confiança, segurança. Isso. E que é muito particular Que é também, muito né? particular. Essa solicitação de perca de peso foi algo que o médico de Chapecó me pediu. E foi algo muito importante. Na época eu achava desnecessário. Por quê, né? Mas Por por quê? quê? Se eu já vou fazer, Uhum. né? Mas com o passar do tempo, estudando os métodos, o sleeve, que era feito na época, e o bypass, que foi o que eu acabei fazendo, eu entendo que a tomada de decisão dele lá atrás foi crucial. Óbvio, eu não acabei fazendo lá por causa da logística de distância e por conhecer o trabalho do meu médico de videira, depois de muitas pessoas terem feito com ele. eh, Sempre todo mundo tinha muitas referências boas, né? Uhum. Então eu peguei uma confiança e marquei uma consulta para ir conversar. E comparando com o outro que eu tinha mais próximo a mim, foi a minha escolha ele, Uhum. sabe? Pô, os dois você confiaria, confia, enfim, confiaria passar por uma cirurgia, mas por logística, você foi. Logística E você sentiu e segura também, tratamento. né? Tratamento. O modo de como você conversa com uma pessoa Nossa. que tem obesidade, não só do cirurgião. Eu tive problemas com psicólogo. Não sei se você lembra quando eu vim em você. Lembro. Eu contei na época, óbvio, né? Já não vai citar nomes. Mas Sim. eu tinha passado por 3 psicólogas antes. E não é que elas não queriam me dar o laudo. Tinha uma até que se eu pagasse, não fosse, daria. Uhum. Você Tá sabe o bom, que preciso acontece. do laudo, daria um Só laudo. que teve, eu lembro exatamente da época da psicóloga que ela me falou que quando eu olhasse para uma fatia de bolo, eu tinha que imaginar um bicho ruim, para mim não citar nomes. Eu acho que esse modo de eu ir ver a comida, não vai funcionar. Não funcionaria naquela época e não funcionaria e não vai Não. funcionar hoje se eu imaginar assim. Então eu não fazia psicologia, não faço, né, faço farmácia, tô terminando, mas eu sei no meu subconsciente que se eu imaginar que a comida é meu vilão, eu nunca vou ser amigo dela. Uhum. Uhum. E eu vou precisar ser amigo do alimento, porque eu preciso do alimento. Até porque a gente precisa do A gente alimento para ter precisa. energia, né? Para Então, sobrevivência. assim, eu passei até eu chegar em você, aquela época, que foi indicação de uma amiga também, eu passei em 3 psicólogos e você foi a 4ª, assim como nutricionista. Eu passei em várias, até que chegou numa que ela conseguia adequar as dietas com que o meu cirurgião de videira queria, sabe? Então, assim, a escolha dos profissionais faz muita diferença, sabe? Até porque se eu não tivesse vindo até no final, ali antes da bariátrica, a Uhum. gente fez um intensivo, lembra? Sim. Foi muito bom, porque assim, quando eu entrava assim naquelas crises de choro por causa do cheiro do alimento que eu queria mastigar, Uhum. eu lembrava muito do que a gente conversava. Olha a E eu importância, né? sempre, né, eu tive que achar um modo de saída. Você tem que se ver naquela situação e pensar, mas eu quis, eu tô bem, né? Uhum. Né, tudo vai dar certo. Mas assim, quando dá aquele choque ali que você tá vivendo, você não imagina que você vai. Eu lembro de você trabalhar comigo sobre isso, só que você nunca sabe como Nossa. que vai ser até você estar Uhum. naquela situação. Sim. Eu sempre esperei o pior, né? Mas é que eu Uhum. não imaginava como que seria, né? Sim. E daí chegou a época de eu viver. Mas eu acho que a escolha dos profissionais e não ir de primeira, na primeira pessoa que você talvez consulta, é bem importante. Eu sei que quem tem plano de saúde, você tem acesso a um tratamento, quem Uhum. não tem SUS é quem está engessado, né, Sim. naquela região. Mas assim, quem tem a possibilidade, eu diria para
para sempre, ter mais de uma opção, porque você só vai saber se você conversar, se você olhar no olho da pessoa, se você ir naquele atendimento, porque o modo hoje que os médicos, tratam nós, o nosso médico eu não sei, mas ele, a esposa dele que é da equipe dele, hoje ele tem uma clínica, agora já é uma clínica sobre Isso. isso, tem os profissionais da equipe multidisciplinar todos lá dentro, o modo que eles te tratam lá é muito importante, sabe. O tratamento, assim, de uma pessoa que já tá se sentindo mal, que já quer se esconder do mundo, faz total diferença você chegar num lugar e você ser bem tratado e não julgado. É o que eu ia colocar, chegar num profissional que você se sente acolhida, né. Isso. Nessa equipe mesmo, toda uma equipe, o nutri, a nutricionista, a psicóloga, o médico, né, você se sentir acolhido e não julgado. Em muitos momentos você sentiu como se a culpa pela não só agora falando de profissionais, mas de uma forma geral, como se olhassem e te culpassem pela obesidade e não tirando como uma doença e culpando, né, não é mais uma doença multifatorial, é culpa tua, né, e não é É. só uma questão de alimentação, de comer, né. É questão hormonal, né, a própria cirurgia bypass, como ela Sim, acaba desviando uma questão grande do intestino, a gente tem a produção da grelina e dos hormônios ali, sim. então o começo ali, ele te dá um impulso por causa desses hormônios, né, da perca de peso. Então tudo importa, sabe. Quando eu cheguei no Não meu é só comida. médico de videira, ele explicou tudo para mim. Então essa forma de abordagem, essa forma dele me dizer que não era só minha culpa do que eu estava comendo, mesmo eu ficando sem comer, eu não estava emagrecendo, né, por causa da medicação, Sim. tinha também uma explicação hormonal, que aqueles exames que eu já estava levando, que eu já tinha feito, né, para ele. Então, assim, esse acolhimento e o não julgamento Faz total diferença. faz total diferença. Isso para a vida toda, né. Isso. Todas as pessoas que a gente cruza, né, ter muito mais empatia e menos julgamento, né, ter mais acolhimento. Seria bem E melhor, né. você falaria o quê para quem tá pensando? Eu Uhum. falaria, assim, que se é realmente o que quer, acho bom ir em profissionais bons Ter que vai orientação também essa médica, né. orientação multidisciplinar vai ajudar muito. Uhum. E fazer terapia, que é, assim, Antes, durante e depois. antes, durante e depois. Até porque a compulsão alimentar, ela pode passar, né. Você pode ter compulsão, assim, por gastar, por compras, Uhum, por bebidas. Tanto que uhum. quando eu estava fazendo terapia e estava em busca do laudo com um psicólogo que me atendeu, a gente conversou muito sobre isso. Que se eu não tratasse minha compulsão alimentar, eu poderia transferir essa compulsão Uhum. alimentar talvez para bebida Bebida, ou compra. compras. Então eu lembro, assim, que ele foi de suma importância, assim, para mim. Eu lembro, assim, que a gente fez umas sessões, assim, que eu saía de lá, assim, bem reflexiva, assim, e, assim, com certeza que eu queria fazer. E eu falaria também para quem vai fazer a bariátrica que no começo pode ser bem desafiador, mas que tem luz, assim, no fim do túnel. Uhum. Que a gente vai um dia poder sentar e comer, sei lá, um pedaço de bolo e voltar a ser feliz. Isso que eu quero perguntar para vocês. Hoje, como que é a vida com, né, essa relação com a comida, essa relação, né, você falou do bolo agora, né, poder sentar e comer um bolo. Como que é isso hoje na vida de vocês? E, enfim, me fale um pouquinho. Pode começar. Eu ainda tenho bastante compulsão alimentar, é uma coisa que eu acredito que eu vou ter que tratar para o resto da Uhum. vida, assim. E mas agora a minha relação com comida é de tipo, eu não sei, antes eu estava sempre pensando qual que seria a minha próxima refeição, não sei se com Sim. você era assim. Então eu acabava de comer e logo eu já pensava: "O que que eu vou comer daqui a pouco?". Era muita fome emocional, Uhum, sabe. uhum. Então, agora eu tento focar em outras coisas, assim, tipo sair, fazer uma caminhada com minha filha, com meu marido. Antes a gente saía só pra comer, né, só pra Uhum. fazer um lanche, mas agora a gente sai pra ir brincar no parquinho, a gente vai no cinema. Então, a minha relação com a comida agora Você bu melhorou muito, você busca mas prazeres em outras em outras atividades que não seja atividades. só a Isso. comida. Aham.
e tem uma relação boa com a comida, porque a gente precisa de alimentação para Sim. ter energia, né? Para nutrir nosso corpo. E eu acredito que tudo que nem agora eu já tô numa fase, assim, que eu posso comer tudo, né. Sim. Então eu acredito que equilíbrio é tudo, né. Uhum. Se eu tô com vontade de comer um doce, eu vou lá e como, não precisa ser tanto, assim, é Uhum. um Na pedacinho. quantidade correta, na Isso. quantidade ideal. Uhum. Eu tenho uma outra situação muito da restrição alimentar, né? Essas e dietas que entram com muita restrição alimentar. Puxa, você não consegue manter para o resto da vida uma restrição alimentar. Então você tem que fazer as pazes com a comida, não ver a comida como um monstro, né? Não imaginar que aquela comida é um bicho, sei lá o quê. Mas ver como é uma forma, o que a gente precisa para nutrir o nosso corpo, fazer as pazes com a alimentação e saber que tem quantidade, o que é o ideal, que a gente pode buscar prazer em outras coisas. A gente vai se alimentar para nutrir nosso corpo, mas buscar prazer também em outras coisas, não só na alimentação, né? E hoje tua vida como que é com a alimentação, já que a gente tá falando disso, fazer as pazes com a alimentação? Então, hoje eu como tudo, assim, não tem alguma coisa que eu diga assim: "Não posso comer, passo Uhum. muito mal". Não, realmente existem algumas no começo a gente tem um pouco de entalo, né, Sim. quando a alimentação mais seca, então tem que eles dizem, né, para você seguir ali um cronograma, 1 ano sem refri, sem fritura, sem doces, então assim, algumas pessoas conseguem seguir, outras não, né, mas hoje eu não tenho a comida, assim, como um vilão. Até esses Uhum. dias estava conversando com meu marido, falei, eh, meu Deus, antigamente, eu sentava a comer, eu achava que eu nunca mais iria naquele lugar, então eu tinha que comer tudo aquilo, eu tenho que me permitir tudo, tudo em grandes quantidades. Aí eu falei: "Não, eu vou sentar e outro dia eu venho de novo, e quem sabe daqui um tempo, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui um tempo, mas eu não preciso, né, comer tudo agora, né. Então isso é uma coisa, assim, que a gente vai ter que trabalhar sempre. Eu também tenho bastante episódio ainda de compulsão alimentar, até porque sou uma pessoa bem ansiosa, né, então, a gente acaba descontando, todo mundo tem um gatilho, Tem né. gatilho. É algum gatilho que acaba descontando a mais, ou tem pessoas que ficam ansiosas e não comem, eu não tenho essa sorte. Fico ansiosa Eu e fico como. ansiosa e quero comer, né. E a gente tem que ter um autocontrole. Uhum, Porque mesmo o estômago estando pequeno, ainda vai cabendo, uhum, né. E eu sei uhum, que se a gente colocar, ele vai, né, ele com o uhum, passar do tempo vai achando uma saída ali para ir mais alimento. uhum, Então é tudo uma questão de controle, né. Eu hoje sei, gosto de seguir a rotina de acordar bem cedo, já ir para academia, porque se eu vou, eu já tô com a minha rotina toda, detalhada, então eu percebo que o meu corpo é assim, se eu for durante o dia, eu vou evitar sair fora do meu uhum, contexto. uhum. Se eu olhar um chocolate, eu vou pensar talvez 2 vezes, porque normalmente não é fome, né, o chocolate é Aham, um é o prazer, é prazer. aquela fome do Uhum, prazer que você uhum, comentou, né. isso. Então, assim, será que eu preciso? Muitas vezes alguém me oferece, daí eu tipo: "Não", né. Por quê? Porque o café foi uma coisa que eu adaptei a tomar sem açúcar, Uhum. sempre. Por quê? Porque eu prefiro guardar algumas quantidade de açúcar que eu vou comer para uma coisa que me Outra dê coisa. prazer. Uhum, Eu amo muito café, então eu tomo muito uhum. café durante o dia. Se eu Então, tomar todos com adoçado. açúcar, a minha Uhum. quantidade de açúcar já vai estar Vai extrapolada. ultrapassar. Então eu Aham. deixo para comer algo que me dê muito prazer, às vezes um chocolate, né, quem sabe uma outra coisa, mas assim, hoje não tenho uma restrição, assim, de: "Não vou comer, vou passar a semana sem açúcar", não. Hoje eu levo uma alimentação muito proteica, né, bem proteica, tudo que for questão de proteína para mim bater minha meta ali que eu tenho, de proteína, para questão de massa, né, porque Uhum. quem faz perde peso rápido, Mas e perde massa também, né? perde, a gente tem que estar cuidando da massa muscular, Uhum, né, do nosso uhum, corpo. E levando isso, assim, cuidando, a gente consegue ter um resultado bom, né. Até porque o corpo é uma perca grande, então uhum. a gente luta também depois com os outros problemas que vem, a flacidez, né. E nós Sim, mulheres, a gente tem sim. uma vaidade maior, né. Uhum, uhum, Aí ele tem que tomar o whey, as vitaminas que a gente vai ter que tomar o resto da vida, a uhum. reposição. É a doença sendo tratada, né? No tratamento da obesidade. E hoje, me fale um pouquinho como é essa nova mulher, né? Já que você falou da questão, a gente sabe o quanto é importante a autoestima, né? Eh,
pós-bariátrica. Quem é a Ellen? Então, eu voltei a ser quem eu era antes da pandemia. Eu sempre digo assim, quando eu conheci o meu atual marido agora, Uhum, quando eu conheci ele, eu estava num peso mais ou menos igual ao de agora, um pouquinho mais ainda, na verdade, uhum, agora eu consegui emagrecer mais, né? E foi ali na época da pandemia, foi quando eu desencadeei a obesidade de novo. Foi quando ela voltou, né? Parei de fazer atividade física, sim, continuei só trabalhando, depois saí do emprego que eu gostava bastante, né? Fui trabalhar num outro que era mais tranquilo, então tudo contribuiu. ajudou e contribuiu para esse peso que foi aumentando cada vez mais e eu não me enxergando, né? Uhum, Eu uhum, voltei a me enxergar como eu era, sempre digo, né? Que a gente vê a outra pessoa. uhum. A questão de vaidade, a gente volta a querer se arrumar, a gente enfrenta um problema bem sério que agora todas as roupas servem, né? Então antes o obeso ele Ah, veste o que serve, o que o obeso não veste o que ele quer. muitas vezes você vai, gosta daquela roupa, pega e não tem o teu tamanho. Então a gente não, o obeso ele não, se alguém me disser que é obeso e veste o que quer, ou ele tem acesso a um lugar, eu estava numa obesidade muito grande, então eu usava G4, eu lembro que na época tinha uma colega minha que trazia, era a única pessoa que Que conseguia me vender conseguia. roupa, porque nas lojas eu já não achava, Uhum. né? E hoje eu vou e eu posso escolher, eu posso experimentar, e até você se encontrar nessa pessoa que você tá, muitas vezes ainda hoje eu olho e às vezes eu não me enxergo como eu tô. Às Uhum. vezes eu Ainda tiro tem uma uma foto e distorção. percebo: "Nossa, mas meu rosto tá fino. Uhum, Eu emagreci mesmo", sabe. uhum, Então, assim, ainda tem essa distorção de imagem, né. Assim como eu era obesa e eu não me enxergava daquele modo, hum. né, hoje eu ainda tenho que colocar aquela roupa pequena e ver: "Nossa, agora eu tô menor, né. Agora eu uso a calça jeans pequena, né". Esses dias eu vesti uma blusa que é das minhas meninas de 13 anos, então assim, Uhum. hoje, Nossa. né, você veste às vezes um pijama que é infantil 16, 18 e ele entra, sabe. Para uma pessoa que usou um G4, é uma luta Uhum, bem grande, uhum. né. E isso para a autoestima da mulher é muito bom, a gente começa a levar outra vida, né. A gente se to Eu me tornei uma pessoa até melhor para minhas filhas, para quem todo mundo que convive ao meu redor, sabe. Hum. Porque eu já estava uma pessoa bem ranzinza naquela época, sabe. Você já não tá, gostando da imagem que você vê no espelho, tem Você também, não desconta consegue nos se ver, outros, né. acaba descontando os outros, né. Assim, foi o que aconteceu pra mim, sabe, não posso dizer, assim, dos outros, mas pra mim foi a mudança, assim, foi essa, sabe. E você começa a se sentir tão bem, assim, que às vezes você tá até, parece que querendo se aparecer. Esses dias, né, Eu vou quando eu vou posto, mas aproveitar, eu não vou é. colocar o que eu E a gosto questão de eu e ser quem eu mostrar sou. sempre o resultado que a bariátrica me trouxe, tipo, um antes e depois, que volta e meia eu posto, Uhum, é porque eu acho que se eu pude e eu tive acesso a isso, outras pessoas também podem e precisam, sabe. uhum. É uma conquista que Isso. fez um tratamento que deu resultado. É, e eu acredito que por nós estudarmos na área da saúde, Uhum. hoje a universidade que a gente estuda aqui, então ela traz isso muito de equipe multidisciplinar, Sim. todos trabalharem em conjunto, né? Nós da saúde pensamos que as pessoas precisam ter acesso, né, aos tratamentos, ou às cirurgias, né? Sim. Porque a cirurgia é um É tratamento um para tratamento, é um obesidade. dos É tratamentos, um né, dos. Então, assim, eu me vejo muito como eu preciso propagar isso para as pessoas, sabe? Eu preciso falar que isso é bom e que isso funciona. Óbvio, tem pessoas cada que caso um cada caso, caso né. é um caso, mas assim, você escolhendo uma equipe boa, você fazendo o seu tratamento, acompanhamento antes e depois, eu acho que é bem difícil o resultado ser negativo. Uhum. Mas como você falou, com um acompanhamento Acompanhamento. multidisciplinar mesmo, né. Na semana passada eu tive mais 2 colegas, essas já eram amigas de Uhum, família e amigas de amizade, que realizaram a cirurgia com esse cirurgião, e assim, elas estão muito bem, né. uhum, Mas deu tudo certo, assim, eu realmente não vejo muitos casos de pessoas que fizeram e deu problema na hora da cirurgia, uhum, por ser uma cirurgia segura, uma cirurgia de vídeo, né. uhum. Então, assim, é uma coisa que o risco é baixo, né, de você Na fazer. cirurgia você fala, né, o pós-cirúrgico daí É. depende do Daí do comportamento da pessoa e do emocional, né. emocional, né. Mas assim, aquele risco que ela te traz para o que você vai viver depois, esse ano vai fazer 3 anos, né, 3 anos. 3 anos. Então assim, o que você vai viver depois é muito bom. Uhum, Eu não conseguia carregar o bebê conforto das minhas bebês que tinham 9 meses na época, eu não conseguia subir uma subida, então assim, tudo estava uhum, cada vez pior, né. uhum. Então, para mim hoje
é ótimo, assim. Hoje, por exemplo, eu consegui acordar antes das 6 para ir para academia. Então, Uhum. assim, é uma saúde que eu tenho, que às vezes a gente pensa: "Ah, mas não vou", daí você pensa: "Ah, mas eu já cheguei até aqui, né". Então Uhum. eu tenho que E ir. eu preciso Manter. manter Eu esse meu preciso da comportamento, manutenção. isso, para não voltar a ter o reganho de peso, né. É, Porque, não preciso, realmente. hoje eu vou ficar um pouquinho mais na cama, não vou na academia, ou vou me permitir comer mais, né, mais coisas, enfim, do que o meu organismo precisa. A questão do ir descontando, ir se permitindo até se perder, né. É. Então tem que ter essa manutenção sempre. E quem é a Emanuele após a cirurgia bariátrica? Eu me digo que eu ainda estou me encontrando, porque agora em julho fez 1 ano que eu fiz a bariátrica, então acredito que ainda seja bem recente. E eu ainda estou nesse processo de perca de peso, então eu ainda Sim. continuo perdendo peso. Uhum. Mas assim, eu acho assim que não tem nada mais gratificante do que você ver as roupas ficando grande e a cada mês que passa a gente vai colocar uma roupa, nossa, essa aqui perdi. Uhum. Vou Mas já perdi tá porque agora tá grande. grande. Aham, e não porque E tá não o apertado. contrário. Aham. E assim, é muito gratificante você poder ir numa loja, assim, e você escolher o que você quer. E aí agora a gente tem até dificuldade, porque daí tudo serve, a gente nem sabe qual que é o nosso estilo de verdade. Então eu ainda estou Tá me tentando se reencontrar encontrando. no teu estilo, Isso, inclusive. mas com certeza isso de a vontade que eu tinha de me esconder antes da bariátrica, hoje em dia eu tenho vontade de aparecer. E pode brincar muito com a sua filha, Muito, muito, muito. E sem cansar e sem sem sentir cansar. dores. E com certeza eu vou conseguir ver ela crescer e ser feliz, assim. E Acho que é se encontrar mesmo, você falou: "Tô tentando me encontrar no estilo ainda", por ser o tratamento da obesidade, por ter perdido muito peso, por como a Ellen falou antes, não é o que eu queria usar, era o que cabia, o que servia, então, vai um processo mesmo e aí pouco e pra mais mim longo ainda é para muito conseguir. opa, desculpa. E Não. pra mim, assim, ainda é muito recente essa Uhum. coisa de: "Nossa, agora eu sou magra". Então, às vezes, eu ainda me olho no espelho e E se penso: ver. "Eu ainda não me considero", talvez eu ainda tô nesse processo, Uhum. porque 1 ano é muita coisa, assim, pra você mudar tanto. Então, às vezes, eu tenho que olhar uma foto minha, comparar com antes e falar: "Meu Deus, realmente". Tem uma diferença gigantesca. Sim, é outra pessoa, assim, às vezes as pessoas que faz tempo que não me vê, elas não me reconhecem, assim, na rua, então é uma coisa, assim, que eu ainda tô me encontrando, então mas eu posso até afirmar com toda a certeza do mundo que eu sou uma pessoa muito mais feliz, de conseguir levar a vida, assim, com mais leveza, sabe. Uhum. Não ter que ficar se escondendo. Isso. Vocês querem contribuir, falar mais alguma coisa, meninas? Acho que não. Então eu quero encerrar, né, mais uma vez falando da importância de ter um acompanhamento, de saber que a obesidade é uma doença crônica, que o tratamento vai ser para o resto da vida, para não ter o reganho de peso, né, para ter essa mudança de comportamento que precisa de uma equipe, não é uma decisão do paciente. Ah, eu quero fazer bariátrica, eu quero usar caneta, ou seja, qualquer outro tipo de estratégia, né? É o acompanhamento que vai dizer o que cabe para cada caso. E a contribuição também do paciente para se manter, né, nas orientações dessa equipe. O suporte psicológico, sem sombra de dúvida, porque quando a gente fala de imagem, né, de autoestima, é importante o acompanhamento psicológico. Vocês falaram aqui do quanto isso foi positivo, né, do quanto é necessário, inclusive até uma orientação para poder fazer a cirurgia. E quem está com a doença, a obesidade, busca tratamento, né? Tem luz no fim do túnel, né? Mas precisa mudança de comportamento também, né? Atividade física, alimentação, Saúde enfim, mental, saúde mental principal. principalmente, né? O principal é a saúde mental, né? Você estando com a saúde mental em dia, o resto funciona, porque você vai estar mais forte emocionalmente para seguir, para enfrentar, né, todo o processo da doença, né, e da perda de peso daí. Muito obrigada, tá? E até o próximo podcast.